Amém. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor sobre a nossa casa, o poder do Senhor, a glória do Senhor, a comunhão do Senhor, a palavra do Senhor sendo vivida, sendo praticada no nosso lar, sendo amada, sendo reverenciada. Que a oração esteja nas nossas casas, que a presença de Deus esteja na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Podem assentar. Como vocês sabem, o tema dessa noite da palavra é: a escolha é sua. Diga, vira para o irmão do lado e fala: a escolha é sua. Amém, irmãos? Nós vamos então falar de um homem que fez más escolhas. E o seu nome era Sansão. Um homem que tinha tudo para brilhar. Um homem que tinha tudo, um futuro promissor, um presente promissor, um futuro promissor. Um homem que foi designado por Deus para reinar. Mas pelas suas más escolhas. Vamos ver o que aconteceu. Lá em Juízes capítulo 13, nós temos a história de Sansão. Juízes capítulo 13, no verso 2. Vamos ver como foi o nascimento de Sansão. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Sobre sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então aqui nós encontramos um casal já mais velho. E eles não tinham filhos. A sua mulher era estéril. E diz que apareceu o anjo do Senhor e falou assim: olha, você vai ter um filho sim. Vai ter um filho. Só que ele vai ter o voto de nazireu na vida dele. O que é o voto de nazireu? Não pode beber vinho, nem bebida forte. Não pode comer de coisa imunda, de cadáveres, né? Então se aproximar assim das coisas imundas, das coisas mortas, não pode. Não pode passar navalha sobre sua cabeça, não pode cortar o cabelo. Esse era o voto de nazireu. Está lá na lei, no Pentateuco de Moisés. Lá no livro, né? No Pentateuco está lá no livro da lei, então tem um voto de nazireu. E queridos, o menino nasceu. Nasceu esse menino, e diz aqui em Juízes 13, 24, diz: depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaedã, entre Zorá e Estaol. Gente, nós sabíamos que Deus levantou esse menino, levantou esse homem para livrar a Israel dos seus inimigos, os filisteus. Deus levantou ele. E agora ele cresceu e diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Então ele, caminhando lá para os lados lá dos filisteus, ele apaixonou numa moça de Tímina, uma cidade. E ele chegou para o pai dele e disse o seguinte: só que eu quero abrir um parêntese. Na lei de Moisés, Deus falou: ó, vocês vão entrar na terra prometida.
Mas eu não quero que vocês peguem esposas para os seus filhos dos cananeus, dos povos estranhos da terra, dos outros povos. Não quero que vocês peguem esposos para suas filhas dos outros povos. Eu quero que vocês vão pegar esposa, casar entre o povo de Israel mesmo. Porque aí tem os costumes, tem o seu Deus, nós temos o nosso Deus. Então não vão para as outras terras, vamos dizer assim, arrumar casamento lá não. E Sansão sabia disso. Diga Sansão. Sansão sabia disso. Em Juízes 14:1 desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, da filha dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Toma-me esta, porque só desta me agrado. Meus irmãos, quantas vezes nós fazemos escolhas que não vêm de Deus? Quantas vezes nós fazemos na nossa vida más escolhas? E as pessoas ao nosso redor, elas sabem. Nossos amigos chegam e falam: fulano, não faça isso, não vai ser bom para você. Chega o outro, fala a mesma coisa. Alguém chegado a você fala: não vá por esse caminho, esse caminho é de morte, não vá por esse caminho. E chega outro, ou seu pai, a sua mãe, adolescente, jovem: não namore com essa menina não é de uma procedência boa, a família dela é totalmente desestruturada, não se deixa namorar por essa menina. E tantas outras escolhas. E o que Sansão disse quando seu pai falou: não há entre o nosso povo alguém que lhe agrade? Ele falou: toma-me esta esposa, porque eu me agrado só desta, somente desta eu me agrado. Queridos, isso muitas vezes é o nosso perfil. Muitas vezes nós sabemos que aquela escolha vai dar no mau caminho, vai trazer más consequências, e nós dizemos: eu quero essa escolha, eu vou fazer essa escolha, é essa escolha que eu quero. E todo mundo em volta. Às vezes seu marido fala: não anda com essa fulana, ela não está fazendo bem para você, você vai andar. Às vezes sua esposa fala assim: olha, não anda com esse aí não vai fazer bem para você. E você pega e vai, e acontece, e faz e não ouve. Queridos, quantas vezes as nossas más escolhas nos afundam, as nossas más escolhas, elas nos fazem tropeçar, elas trazem miséria para nossa casa, elas trazem separação para nossa casa, elas trazem destruição para nossa casa, elas trazem o inimigo para nossa casa. E aqui Sansão, ele tomou a decisão, e ele disse o seguinte: é desta que eu me agrado, e é desta que eu quero. Ele sabia de tudo, que Deus não queria que tomasse outras esposas. Então aqui Sansão começa o seu declínio. Ele escolheu aquela esposa. Pai e mãe, eu quero esta esposa, é esta que eu quero. E o que aconteceu? O pai dele disse o seguinte: então nós vamos descer. Desceram até Tímina para pegar ela como esposa, pegar aquela moça como esposa. E diz que quando eles estavam indo, um leão novo, diga leão novo, apareceu diante dele. Diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e ele rasgou esse leão de alto a baixo, como quem rasga um cabrito.
E ele não contou para o pai dele e a mãe dele. E desceram para Tímina para tomar aquela mulher por esposa. Queridos, e diz que depois, quando ele voltou alguns dias depois, ele tinha ido lá e voltou para a festa, né? A festa do casamento, as bodas que eram 7 dias. E sabe o que aconteceu? Ele desviou do caminho e foi ver aquele leão que ele tinha matado. Lembra que ele não podia comer coisa imunda? Lembra, irmãos? Ele foi lá no cadáver do leão. Tinha um enxame de abelhas ali. Ele pegou os favos de mel. Ele sabia que o voto do nazireado, o voto do nazireu, ele não podia comer coisa imunda. Pois se ele foi lá e pegou do favo de mel e saiu comendo, se lambuzando, e chegou, entregou para o pai e para a mãe, não contou de onde vinha. Outra má escolha. Quais as más escolhas que você tem feito na sua vida? Quais as más escolhas que você escolheu ontem? Que o Espírito Santo vai caminhando aí dentro do seu coração, na sua vida, te mostrando as más escolhas. E que talvez hoje você pode estar colhendo os frutos dessa má escolha, os frutos podres dessa má escolha, os frutos de dor, de sofrimento, de destruição. Queridos, e ele foi para Tímina, foi casar lá, eram 7 dias de casamento. E aconteceu o seguinte, ele chegou lá. Aí logo foram mandados os companheiros de honra, os filisteus. Lembra que os filisteus eram inimigos número 1 deles, do povo de Israel, dos israelitas. Chegou lá, deram 30 companheiros de honra para Sansão. E ele falou: eu vou dar um enigma para vocês. Vocês têm que descobrir até o 7º dia da festa. E ele deu o enigma. E passaram 3 dias, nada deles descobriu o enigma, irmãos. Nada deles descobriu o enigma. Aí chegaram para a esposa dele e falou: vai lá e fala para o seu marido qual que é o enigma, nós queremos saber. Nós não podemos ser humilhados desse jeito. Ele é inimigo, ainda nós temos que aguentar esse desaforo. E ela começou: Sansão, qual o enigma? Você não me ama. Até que no 7º dia, de tanto ela insistir, ele pegou e falou: o enigma é esse. Aí ela correu para os filisteus, porque os filisteus falaram: se você não descobrir, nós vamos queimar você e sua casa a fogo. E ela queria salvar ela e tudo. E ela pegou e contou para os filisteus. Os filisteus foram lá antes do pôr do sol no 7º dia e falou: o enigma é esse. Ele foi e deu o que ele tinha prometido, as vestes festivais, as camisas. E ele ficou muito chateado com aquilo. E sabe o que aconteceu, irmãos? A esposa dele foi entregue ao companheiro de honra dele. Ele foi lá para casar com aquela moça que ele se namorou, que ele bateu o pé e disse: só desta me agrado e desta eu quero, pai. E tipo assim, você e minha mãe não entendem nada, eu é que entendo o meu coração. Não é, jovens? Não é, adolescentes? Quantas vezes vão e casam com quem o pai e a mãe não aprovou, e vão ter o resto da vida de consequências, e seus filhos também sofrerão a consequência, e a família sua também sofrerá a consequência, e toda a sua volta sofrerá a consequência. E Sansão ficou muito irado, porque a esposa dele foi dada ao companheiro de honra dele. Queridas, o que acontece? Esse homem só fazia más escolhas. E se você vê aqui a força que o Espírito Santo dava sobre ele, depois ele ficou muito chateado da esposa ser dada ao companheiro de honra. Ele foi lá e colocou fogo. Eu estou caminhando assim, vocês vão entendendo. E foi lá e colocou fogo na seara deles. E os filisteus ficaram muito enfurecidos. E Sansão também estava muito enfurecido e fez uma carnificina lá e matou um monte de gente. E foi esconder lá na fenda de Etã. Foi morar lá. Depois os filisteus vieram até ele, vieram até os israelitas, falou: entrega para nós Sansão. Eles foram e falaram: Sansão, se entrega. Sansão foi e para se entregar enganosamente, pegou uma queixada de jumento nova e diz que com essa queixada ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento.
Deus tinha dado a força para esse homem. E esse homem só fazia más escolhas. Quantas vezes Deus nos levanta por príncipes nessa terra, como autoridade, como aquele que vai abençoar, como aquele que vai governar, como aquele que vai reinar, e Deus te entrega promessas, e Deus te entrega a palavra. Olha, é disso que eu quero fazer da sua vida, é disso que eu vou fazer da sua vida, é grande coisa, é isso, e você vai se esquivando para o caminho errado, você vai escolhendo coisas erradas. Aí depois fala assim: aquelas profecias que eu recebi não era nada, aconteceu nada na minha vida. Queridos, o que você acha de José? José recebeu aqueles 2 sonhos, sol e lua se dobrando diante dele, 11 estrelas, né? E depois ele para, lá naquele cárcere, injustamente. Sabe qual foi a escolha deles, querido? A escolha dele foi esperar em Deus. Amém? Porque ele sabia que Deus ia cumprir com a promessa. E Sansão estava brincando com Deus. Aí caminhando pela vida de Sansão, lá no final da vida dele, diz que depois ele deita com uma prostituta, né? E aí ele sai, o povo querendo pegar ele, os filisteus, e diz que ele pega as portas da cidade. As portas eram enormes, pôs uma em cada ombro e saiu, com a força de Deus. Mas por final, ele se enamorou de Dalila, outra moça, mulher que não era do povo de Israel. Ele está escolhendo tudo errado de novo. Sabe o que aconteceu, amados? Aqui diz o seguinte: os filisteus foram até Dalila e falaram assim: Dalila, é o seguinte, em Juízes 16:4 diz o seguinte: depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Os filisteus queriam acabar com Sansão. Ele podia caminhar no meio deles, querer viver no meio deles, com as mulheres deles, mas eles queriam acabar com Sansão. Falou assim: ele tem algum segredo, e você, Dalila, vai descobrir esse segredo. Nós vamos te dar 1.100 ciclos de prata cada um de nós. Então descobre. Como ela não o amava nada, ela começou: declara-me de onde vem a sua força. Se você me ama, você vai declarar. Presta atenção, todo mundo aqui. Lembra que a primeira vez com aquela mulher que ele escolheu foi a mesma coisa? Ela falou: declara-me o enigma, senão você não me ama, senão você não me ama. E ele pegou e falou, ficou sem a esposa. Agora a mesma coisa, a escolha errada do mesmo jeito, na mesma área, lá na área sentimental sua, escolha errada, e a mulher faz a mesma coisa: declara-me, senão você não me ama. E ele falou: se me amarrar com tendões novos, eu vou ser como qualquer outro homem. E ela ia, amarrava ele enquanto ele dormia. Aí falava, ele estava dormindo: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele pá, arrebentava tudo, como um fio de estopa. Ela: você mentiu para mim, mas o que é a sua força? Se me amarrar com cordas novas. Ela ia, esperava ele dormir, amarrava ele com cordas novas. Quando ele estava dormindo todo amarrado: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele ia, arrebentava tudo como um fio e saía. Não, Sansão, você está me enganando. O que é o segredo de sua força? As minhas 7 tranças se tecer lá no fio e tal. E ela via, pegava as 7 tranças dele e tecia, amarrava ele: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele acordava, arrebentava tudo. Até que teve um dia que ela falou: você não me ama mesmo, né? E aí diz que veio sobre Sansão aquela coisa de matar. Ele foi ficando com tanta raiva que ele queria matar. Ele falou: sabe o que acontece? Eu tenho um voto de Nazireu. Eu nunca rapei a minha cabeça, nunca cortei meu cabelo. Se fizer isso, vai a minha força.
E ela pegou, fez ele dormir sobre os joelhos dela, chamou um homem para rapar a cabeça dele. E diz a Bíblia o seguinte: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Cadê sua força, meu irmão? Cadê sua força? Cadê sua unção que você tinha? Cadê os sonhos de Deus na sua vida que você recebeu promessas há anos atrás? Cadê? Cadê o que Deus prometeu na sua vida? Foram as más escolhas que foram apagando isso? E aqui diz que retirou-se a força de Sansão. Quantos de nós, pelas más escolhas, nós estamos fracos, nós estamos debilitados, nós não aguentamos mais, nós não produzimos mais nada, nós só temos a lei, o kit da sobrevivência. Eu vou sobreviver e eu vou chegar, eu vou sobreviver. E não há mais sobre a sua vida unção, presença de Deus. Você só acorda, levanta, trabalha, tem filhos, vê os seus filhos crescerem, casarem, mas não tem mais aquela presença de Deus. Aqui diz que quando raparam a cabeça dele, a força dele se retirou. Irmãos, pare para pensar, isso é muito forte. Quantos de nós, pelas más escolhas, a nossa força se foi, o nosso brilho se foi, o nosso encanto se foi, o nosso sorriso se foi, o nosso casamento se foi, os nossos filhos se foram, a nossa vida se foi, a nossa comunhão com Deus se foi, o ouvir o Espírito Santo de Deus se foi, o tocar em Deus se foi, o viver aos pés da cruz se foi. Aqui diz que a força de Sansão foi retirada, porque ele fez as suas más escolhas. A força dele foi retirada. Quantas vezes nós nos encontramos sem força? Quantas vezes nós nos encontramos desnorteados, sem direção, sem saber para onde ir? Sendo que lá atrás, quando você tinha comunhão com Deus e caminhava pelo lado certo, você sabia por onde ir. E aqui diz o seguinte, o que é pior ainda, diz o seguinte: e disse ela, então ela rapou a cabeça, amarrou ele e diz: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele ainda não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. O Senhor havia se retirado de Sansão. Quantas vezes o Senhor se retira de nós e não dá nada mais certo, e nós não conseguimos ver mais a glória, e nós não conseguimos mais ver o Senhor. E aqui diz: o Espírito do Senhor se retirou dele. Às vezes o Espírito do Senhor se retira da igreja quando há o pecado no meio da igreja. O Espírito do Senhor se retira da igreja. O Espírito do Senhor se retira do sacerdote da casa. O Espírito do Senhor se retira da esposa, da mulher, porque ela fez más escolhas. E aí o Espírito do Senhor se retira dos filhos. E a consequência vai, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E aqui diz que o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. E aqui, como eu acabei de ler, falou: vou levantar, vou arrebentar tudo e vou sair. É isso que vai acontecer. Deus sempre está comigo. Só que ele brincou fundo demais com Deus. Vocês sabem o que significa Sansão? Luz do sol. Diga: luz do sol. Sabe o que aconteceu, irmãos? Isso dói quando eu leio.
Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Todo mundo prestando atenção. Os filisteus vieram sobre ele e lhe vazaram os olhos. Aquele homem cujo nome significava luz do sol, agora ficou cego dos dois olhos. Aquele homem nunca mais ia ver a luz do sol. Aquele homem nunca mais ia ver luz nenhuma, irmãos. Aquele homem nunca mais ia ver nada. Ele tinha tudo para reinar na terra. Ele tinha tudo para acabar com os filisteus. A força dele não era do super-homem, não é verdade? A força dele não era do Thor, do Homem-Aranha que sobe aí, né? A gente vê tanto agora, tá? Em voga esses filmes dos super-heróis, né? Capitão América e por aí afora. Ele não dependia do escudo, ele não dependia da criptonita do super-homem, né? Ele não dependia nada disso. Ele dependia da força de Deus. E aquele homem que tinha luz, era luz do sol, agora ele ficou cego. Quantas vezes nós estamos cegos, caminhando cegamente de um lado para o outro, sem saber, tentando sobreviver, porque lá atrás nós fizemos más escolhas, irmãos. E aqui diz o seguinte: eles pegaram ele logo e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Esse homem que era para ser príncipe, esse homem que era para governar, esse homem que era para subjugar os filisteus, os inimigos, agora pelas suas más escolhas, ele está sendo subjugado pelos seus inimigos. Aquele homem que era para ser livre, que era para ser príncipe do seu povo, juiz do seu povo, agora ele é escravo dos inimigos. Quando o anjo visita a mãe dele e fala: olha, ele vai vir para começar a livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. E agora esse mesmo homem está sendo subjugado, ficou cego e vai ficar, sabe o que? Presta atenção nisso. Andando em círculos. Andando em círculos. E ali a gente vê nos filmes, né? Então ele está ali andando em círculos, rodando aquela roda de moinho enorme, cego. Queridos, quando nós andamos em círculos, nós não chegamos a lugar nenhum. Amém, igreja? Quando nós andamos em círculos, nós não chegamos a lugar nenhum. Sansão nunca mais chegou a lugar nenhum, queridos. Nunca mais. Ficou o resto da sua vida andando em círculos. Quantos de nós estamos andando em círculos? Pelas nossas más escolhas. Nós não avançamos mais. Pelo contrário, recuamos. Nós vamos até aqui e daqui não saímos mais. Aquele que tinha a promessa de ser príncipe, reinar, juiz, julgar, vencer, agora foram vazados os seus olhos e ele começou a andar em círculos. Quantos homens de Deus estão andando em círculos? Quando tinha a bênção e a unção para serem príncipes nessa geração, pelas suas más escolhas, estão andando em círculos. E eu venho te falar mais uma coisa muito séria. Ele não foi só ele andando em círculos, porque como agora ele não ia defender mais Israel do povo dos filisteus, agora o povo de Israel também ia sofrer. Porque o seu juiz lá, o seu protetor, estava num cárcere, vazado os seus olhos, andando em círculos. Irmãos, quando você cair no círculo de Deus, como castigo, lembre-se que você pode levar a sua família a andar em círculos. Você pode levar a sua igreja a andar em círculos. Você pode levar a cidade a andar em círculos. Aquele que foi ungido por Deus para essa geração, quando fizer as más escolhas, você vai fazer com que os outros andem em círculo com você.
Deus, Josué vai perguntar, rasgou sua capa e jogou, eles jogavam terra sobre a cabeça, rapou sua cabeça. Deus, por que nós perdemos lá? Nós fomos lá naquela cidade vencer. Por que nós vencemos? Porque há pecado no seu meio. Pecado? Como assim? E ele vai levantando família por família. Estou lá em Josué, gente, levantando família por família. E quando ele vê Acã, estava com a prata, com a capa babilônica, e ele falou: foi você que fez Israel perder. E naquela época eles tinham, Deus falou: então leva ele para fora do arraial e queima ele. Queimou só ele, pastor? A família foi junto. Diga, a família foi junto. Mulher, quando você fizer uma má escolha, cuidado que a família vai junto com você, para ser queimada, para ser destruída, para os sonhos acabarem, para a alegria acabarem, para os seus filhos terem a consequência do seu pecado. Homem, cuidado com aquilo que Deus te falar. Cuidado com a má escolha que você fizer. Você vai ter que ir para fora do arraial. Não é ser queimado literalmente, mas muitas vezes o pecado queima dentro de você, homem de Deus, por você escolher a má escolha, e traz o sofrimento para sua casa, e traz a destruição, e traz a morte. Você, jovem, que não ouve a sua mãe, que não ouve seu pai, eles são caretas demais, eles não entendem das baladas dessa geração. Então quando vocês não ouvirem eles, sabe o que vai acontecer? Você vai andar em círculos, você vai ser cego, você não vai enxergar mais nada. Antes você queria ser uma coisa, agora você não sabe o que você quer mais. Muito cuidado, querido. Você vai casar com essa moça aí, toda com as curvas aí no lugar, mas amanhã essas curvas serão dor para você, serão destruição para os seus filhos, será morte na sua vida, no seu ministério. Nós temos que pensar a cada dia aonde, o que nós vamos fazer, aos pés da cruz, e dizer: Senhor, o que eu vou escolher? E aqui esse homem ficou lá, ele ficou lá naquele moinho, mas enquanto isso o povo de Israel sofria e sofria. Queridos, sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos tão longe de Deus, tão longe, o marido, a esposa, que quando o inimigo chega na nossa casa, nós nem percebemos. Ele chega e nós não percebemos.